O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visita o Parque Nacional dos Campos Gerais, criado por decreto no governo Lula há 13 anos. Durante todo esse período, os produtores rurais afetados pelo decreto não receberam indenização, mas ganharam segurança jurídica, econômica e abalo emocional. Com a visita do ministro e a abertura de diálogo, os produtores esperam uma solução para o assunto. Os agricultores sobrevoam também a área do parque. Você tem alguma posição, né, sobre o destino do parque? Já tem alguma decisão? Bom, nós fizemos uma reunião grande com produtores, proprietários, autoridades políticas da cidade, da região, também os funcionários do ICMBio, e foi importante para ouvir as diversas opiniões, os relatos de quem conhece muito a região. Eu sobrevoei a região, inclusive desci a pé em uma das atrações que tem aqui, no Buraco do Padre, e de fato nos parece que é uma região muito preservada, com recursos naturais muito belos, uma riqueza natural muito evidente e que precisa, portanto, ser preservada. Agora, o nosso exercício será verificar se a forma de delimitação, se o perímetro que foi estabelecido para o parque, se os níveis de categoria de unidade de conservação para cada diferente situação do parque. O que se verifica, aliás, é importante destacar, que são situações diferentes. Há áreas que são verdadeiros monumentos da natureza, há outras que são áreas que têm produção feita há muito tempo de maneira sustentável, que convive bem, portanto, a exploração a agropecuária ou a parte de produção de eval, por exemplo, com a natureza. Então, essa é uma análise que será feita por nós no Ministério, com o ICMBio, enfim, e também prefeituras, o Poder Legislativo, para encontrar um caminho de conciliação da preservação com a produção e com a vida das pessoas que estão estabelecidas aqui. A situação que não pode perdurar é essa, que está estabelecida há tantos anos, há 13 anos desde que o parque foi criado, que é de instabilidade jurídica de um modelo que impôs restrições à propriedade, por outro lado não indenizou adequadamente esses proprietários, impedindo o reinvestimento, impedindo o planejamento, atrapalhando, sobretudo, o exercício do direito de propriedade e a previsibilidade jurídica, que são pontos muito importantes para o desenvolvimento. Existe uma previsão, então, de uma possível decisão, assim? Não temos um prazo para isso, mas é um trabalho que se inicia imediatamente para a análise de todos esses pontos que foram verificados aqui, e essa análise será feita da maneira mais técnica possível. O ministro já encaminhou para o ICMBio um pedido, né, de avaliação da possibilidade de cancelamento do decreto, né? Já houve uma resposta do ICMBio também, uma posição? Não houve nem poderia haver, porque o ICMBio, o que ele vai fazer é se manifestar sobre quais eram os requisitos, quais foram as condições pelas quais o parque foi criado, quais foram os estudos que deram ensejo à criação do parque, do estabelecimento do seu perímetro, da razão pela qual se escolheu o nível, a categoria dessa unidade de conservação, ou seja, o ICMBio vai nos fornecer subsídios para que esse processo de discussão e análise possa ser feito da maneira mais satisfatória. Ok? Obrigado. Então, do ponto de vista de dúvida mesmo, são vários argumentos dos ruralistas, né, dos produtores, sobre essa revogação desse decreto. Gostaria de saber qual, né, argumento desse, você comentou mesmo da questão das indenizações, qual que é o ponto principal, né, desse pedido, dessa defesa para o cancelamento do decreto do ponto de vista dos ruralistas? Hoje, na verdade, deixar bem claro aqui, porque ontem foi distorcido tudo que nós falamos. Ninguém trouxe o ministro aqui para acabar com os parques, para acabar com as reservas, para acabar com a natureza. Bem pelo contrário. Foi trazido hoje o ministro aqui no intuito de fazer uma visita, fez inclusive uma visita aérea, verificou todas as propriedades, verificou os impactos, verificou alguns pontos turísticos importantes, inclusive desci com o ministro no Buraco do Padre, nós pudemos fazer todo o trajeto da caminhada, vimos o espaço. Então, qual é o pedido, não só dos produtores, mas da população em geral que está afetada, das 3 cidades de Castro, Carambeí e Ponta Grossa? O pedido é que o ministro verifique o enquadramento, o qual hoje está incluído o Parque Nacional.
No Parque Nacional hoje tem propriedades que são extremamente produtivas, a grande maioria delas. E hoje os produtores estão sem viabilidade econômica, não conseguem financiamento rural, não conseguem liberação, não conseguem aumentar o empreendedorismo deles, não conseguem nem sequer ampliar as áreas de produtividade. Sendo que a lei nacional, o nosso Código Florestal, é uma das leis ambientais mais severas, mais rígidas do mundo. Para você ter uma ideia, foram anos de discussão, mais de 900 audiências públicas para definir o nosso Código Florestal. Nenhum produtor está dizendo que não quer proteger a natureza, que não quer deixar reserva legal, até mesmo porque a lei já determina, 20% da propriedade dele é reserva. Então, ninguém está fugindo das suas obrigações. O que nós queremos, e agora a população também que nos ouve pode ter a ciência do que realmente está acontecendo. Ninguém quer destruir parque algum. Ninguém quer deixar desses pontos turísticos deixarem de ser atendidos, cuidados e protegidos. Nós apenas queremos, e hoje com a visita técnica, foi sobrevoado toda a área, foi feito um mapeamento, o ministro verificou, inclusive, que existem demandas ali que não deveriam estar dentro da área de abrangência do parque. Primeiro, porque não foi indenizado ninguém, 13 anos sem indenização. Segundo, inviabilizou muitos produtores da nossa região. É mais ou menos como você ter uma casa e você não pode fazer nada com ela. E as pessoas que tentam vender, já caiu 5 vezes o custo, né, o valor dessa área, devido à restrição de estarem dentro do parque. Então, ninguém que está aqui hoje veio discutir a situação, eu quero destruir a natureza, eu quero acabar com reserva, eu não quero seguir as normas. Bem pelo contrário, todos querem continuar. Inclusive, o parque só existe porque estes produtores, durante gerações e gerações, vêm cuidando e vêm deixando com que a natureza preservada mantenha-se com alta qualidade dentro do nosso estado, dentro dos Campos Gerais. Para finalizar, deputada, foi uma visita técnica, né, também com o encontro do ministro com vocês e também com os produtores rurais e os moradores da região do parque. Os ambientalistas, principalmente os professores da UEPG, que têm intensas pesquisas na área do parque, eles dizem que não foram chamados, né, para discussão. Eles não foram chamados mesmo? Em algum momento a deputada pretende, dentro dessa discussão, ouvi-los ou já ouviu? A discussão hoje, na verdade, foi divulgada amplamente, tinham posts em todos os lugares de WhatsApp, de Facebook, de página, inclusive com telefone de contato. Quem quisesse estar aqui hoje para essa reunião, na verdade não foi um debate, foi uma reunião, e o ICMBio foi convidado, né, porque é a instituição governamental, ele que representa hoje o critério de meio ambiente dentro do nosso município, dentro da nossa região. Então todos foram convidados, as pessoas que gostariam de ter vindo, poderiam ter vindo, inclusive os professores ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro ambientalista. Mas quem veio hoje aqui, hoje nós tínhamos mais de 20 representações de fundações, de cooperativas, de sindicatos rurais, de propriedades, enfim, nós tivemos uma grande representação. Tivemos muitos técnicos, pessoas que há muitos anos trabalham em cima desses mapeamentos, hoje puderam entregar na mão do ministro esses mapas para mostrar que realmente houve distorções. E houve áreas que não poderiam estar agregadas no parque, que é o caso de área de mineração, que é o caso de propriedades inteiras de produção que já tem sua reserva legal e que infelizmente estão dentro do parque. Então, o que nós tivemos a possibilidade hoje de discutir, iniciar um processo, né, como o ministro acabou de falar. Nós iniciamos um processo para verificação do mapeamento, quais os critérios que levaram a definir por este mapa, por que estas propriedades que não têm fundo turístico, paisagístico, por que elas estão incluídas, verificar os critérios que levaram a essa determinação. E na sequência, nós teremos com certeza outros encontros. Se o ministro achar até importante que volte para cá, venha novamente na região, será muito bem-vindo, terei o maior prazer de convidá-lo novamente para que nós possamos continuar, né, essa conversa. Agora, uma coisa eu posso te garantir, nosso ministro é de pouca fala e muita atitude. E eu acho que é isso que nós precisamos. Ontem ele falava em Curitiba, em todos os eventos que nós fomos. O Brasil, nos últimos 20 anos, foi o Brasil do diagnóstico. Nós temos que parar de fazer diagnóstico, nós temos que agir.
E lembrando que a agricultura, ou os produtores, não são inimigos do meio ambiente e não são inimigos dos ambientalistas. Os produtores são pessoas que lutaram muito para comprar, manter e desenvolver as suas áreas, que através da sua produção levam renda, condições de recursos para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país, que mantém suas propriedades, suas famílias, é uma economia forte dentro do nosso estado e que eles não são contra a natureza, porque a natureza é a sala de trabalho deles. Natureza preservada é lavoura garantida. Então, de uma vez por todos, nós temos que fomentar a ideia de que o nosso próprio presidente Bolsonaro quer união pelo país. Agricultura e meio ambiente não são inimigos, são parceiros e que nós temos que trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todos, respeitando o direito à propriedade. Só para concluir, deputada, eu não consegui esticar direito, mas uma decisão do STF do ano passado diz que a redução ou extinção de uma unidade de conservação tem que passar pelo Congresso por alguma lei. Não sei se é exatamente isso, né? Claro que o ministro ele também pode tomar uma iniciativa em relação a isso, mas na Câmara a deputada tem alguma iniciativa também? Pensa em alguma forma também de encaminhar essa Hoje o ministro fez até um pedido ali durante a reunião de que nós comecemos a estudar algumas modificações necessárias. Nós vemos muitos entraves, né? Não só nessa legislação ou em qualquer outro tipo de legislação. E eu me ofereci, né, dentro dessa situação para o ministro, que se houver pautas pertinentes e importantes para o Ministério do Meio Ambiente e que precisa ser revisado, porque leis precisam ser revisadas, emendadas, melhoradas, suprimidas, que eu estou à disposição para que nós possamos levar para o Congresso quais são os problemas e quais são as melhorias que nós podemos ajudar a acontecer, né, dentro do meio ambiente e dentro do país. Outro fato em questão da decisão do ministro, foram apontados, né, várias possibilidades, monumentos naturais, modificação do nível, né, de abrangência, o mapeamento. E agora, com todos esses mapas, com todos esses documentos, com a conversa, inclusive com a equipe do ICMBio agora há pouco, com todo o estudo que foi apresentado lá também durante esta reunião, o ministro vai levar todas essas informações e, se Deus quiser, logo nós teremos um parecer que estará cuidando do nosso ambiente, preservando todas as nossas paisagens, todos os nossos ambientes de turismo, todas as áreas que já são preservadas e dando condições para que os nossos produtores continuem tendo direito de posse dentro das suas terras, produzindo, gerando emprego e dando condições de vida para a sua família, para a sociedade e para o nosso estado. A deputada pretende de alguma forma apresentar algum projeto de lei em relação ao parque também na Câmara ou não? Não, nós temos que aguardar agora a decisão do nosso ministro. Acredito, tenho certeza disso, que o nosso ministro é um homem técnico, capacitado, qualificado e que olhará com um olhar global, cuidando do meio ambiente, zelando pelos nossos produtores, cuidando dos campos gerais. Hoje ele teve a oportunidade de ouvir e de ver, né, tudo isso que nós apresentamos e acredito que nós teremos aí logo uma resposta positiva. Se caso, né, eu já coloquei à disposição e já falei aqui anteriormente, se for necessário algumas alterações, não só de legislação a nível de parque, mas de qualquer outro tema, o ministro sabe que pode contar com a deputada Aline, que é uma defensora do meio ambiente e uma defensora do agronegócio.